Boa noite, amados. A graça e a paz de nosso bom Deus e de nosso Senhor sobre a vida de cada um. A altura está boa? Amém. Que eu estou me ouvindo aqui, não estou ouvindo nada. Amém. Nós estamos chegando no final do ano. Normalmente no final do ano a gente faz uma conta do passado, de como foi o ano e tentamos, normalmente alguns tentam planejar o próximo ano. Planejamento é uma coisa boa? Planejamento é algo de Deus? Deus planeja as coisas e planejou as coisas? Ou nós não devemos nos preocupar com isso? Essa é a questão que a gente precisa responder. Responder para nós mesmos e avaliarmos as nossas vidas nessa perspectiva. Muitas vezes nós vamos simplesmente vivendo um ano após o outro, um mês após o outro, e nós não nos preocupamos para onde estamos indo nem a nossa direção. Seja ela na vida, como alguns chamam de secular, mas seja na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, seja com relação às coisas de Deus, e nós normalmente dissociamos uma da outra achando que isso é normal. Nós restringimos a nossa vida espiritual a esses momentos que a gente tem aqui, de reuniões semanais, nos pequenos grupos, ou até mesmo nas nossas reflexões diárias, e achamos que dá para separar essas coisas, e a gente precisa entender que não. Mas planejar é algo de Deus ou é algo dos homens? É algo que começou em Deus e nós simplesmente copiamos? Ou não? Essa é a questão que a gente vai refletir um pouquinho hoje. Vamos pensar um pouquinho sobre isso e como nós devemos conduzir, e se devemos conduzir um planejamento para nossas vidas ou não. Amém? Mas à luz daquilo que fala a palavra, para que a gente possa caminhar na direção daquilo que Deus quer, planejando ou não, porque a gente pode escolher. Amém? E aí, quando eu tomo a direção que preciso tomar, ótimo. Se eu não tomo, as coisas vão continuar como estão, sem problema nenhum. Se é bom ou não, você vai descobrir algum dia. E é importante você estar preparado para esse dia. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Feche os teus olhos. Pai, nós agradecemos por Tua bondade, Tua misericórdia, Teu amor e Teu cuidado. Agradecemos por tudo que o Senhor faz, pela maneira como o Senhor faz. Dê-nos a sabedoria do alto. Sabedoria para que a gente possa viver segundo a Tua vontade. Mas conceda-nos, Senhor, o saber para que a gente possa entender a Tua vontade, ter o conhecimento que é baseado, fundamentado na Tua palavra, para que a gente possa andar segundo o Teu coração, em sabedoria, revelando Tuas virtudes, manifestando o Teu reino, Tua glória e Teu querer neste mundo. Que a gente possa, Senhor, ter todo o entendimento. Por isso, fale conosco, abra o nosso entendimento, Senhor, que a gente possa escutar o que o Senhor está falando, para que a gente ande segundo o Teu coração. E escutando, a gente sabe que a Tua palavra internaliza, mexe nas nossas vidas, transforma o nosso entendimento e nos conduz na Tua vontade, para a glória e louvor do Teu nome. Nós somos gratos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vamos meditar um pouquinho sobre o que Deus nos fala lá em Efésios. Quero começar lá em Efésios, como Deus opera, se Ele de fato planeja ou não. Em Efésios 1, versículo 3 e 4. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Então, Efésios 1, versículo 3 e 4.
diz assim, você pode pegar a tua Bíblia de papel ou a Bíblia eletrônica, aí você escolhe. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em 1 Pedro diz assim, 1 Pedro 1, 19 e 20. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. E em 1 Coríntios 2,7, diz assim, 1 Coríntios 2,7, pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória, que a gente pode observar destes versículos e muitos outros que existem nas Escrituras. Deus não foi fazendo as coisas à medida que o nosso tempo ia passando, nos nossos erros, nas nossas falhas, não. Deus planejou tudo isso muito antes mesmo de nos criar. Antes de criar o mundo, antes de estabelecer todas essas coisas, Ele já tinha planejado tudo isso, estabelecido toda a sua vontade e feito tudo isso de maneira que nós pudéssemos, ao longo da jornada, compreender este operar de Deus. Não é por acaso. Deus não opera por acaso. Ele planejou tudo isso, organizou tudo isso e foi conduzindo tudo isso segundo a sua vontade. A nossa salvação, a igreja estabelecido, definido antes da fundação do mundo, antes da criação. Cristo foi planejado da mesma maneira. E nós, como filhos de Deus, chamados para sermos filhos de Deus, e como seríamos filhos de Deus, e a obra que Ele realizou foi planejado antes da fundação do mundo. E quando nós começamos a estudar, a ler a Bíblia, a refletir sobre os textos, a gente vê Deus conduzindo tudo no tempo certo, da sua maneira, trabalhando as nossas mentes de forma organizada, de forma planejada. Cristo veio no momento certo da história, quando tudo estava preparado no mundo, para que o Evangelho pudesse se esparramar por toda uma região. A gente precisa aprender a olhar isso, a compreender, a ver isso. Deus não é um Deus do acaso, das ocorrências, e vai consertando as coisas, não. Tudo isso está planejado. Tem um desses teólogos que estuda, que eu gosto muito, como Stott, ele fala a seguinte coisa, fala, olha, mesmo que Adão não tivesse pecado, lá no jardim, Cristo já estava determinado, e Cristo viria. O que a gente precisa entender é isso. Deus é um Deus de planejamento, é um Deus organizado, que estabelece, que executa as coisas segundo o seu plano e seu propósito, não é de qualquer maneira. Por isso a gente precisa refletir sobre isso. Quando é que eu tenho? Como eu posso ter esse entendimento? Através das Escrituras. Nós precisamos olhar as coisas segundo os olhos de Deus. E a gente vê isso de maneira muito assim, que toca a gente, que fala, à medida que você coloca o seu coração para querer ouvir o que Deus tem para falar e nos ensinar. Essa disposição de querer ouvir, escutar essa palavra, para que essa palavra possa ser internalizada, que possa operar em nossas vidas, transformar o nosso entendimento e nos mover na direção da vontade de Deus. Para que a gente faça tudo
segundo a sua vontade, segundo o seu plano, segundo o seu propósito, segundo aquilo que Ele estabeleceu e criou todas as coisas. Nós precisamos entender o propósito da nossa vida, a razão do nosso viver e qual é a direção que a gente tem que caminhar, para que a gente viva de maneira plena e na plenitude da vontade de Deus, cumprindo o nosso papel, realizando a missão que Ele tem para cada um de nós neste mundo, com alegria, com empenho, com dedicação, de maneira que a gente possa, como Paulo, afirmar que nós corremos a carreira, que nós completamos essa carreira, que realizamos aquilo que Deus queria. Mas para como eu posso fazer isso? O que eu preciso fazer para isso? Eu preciso conhecer as Escrituras, para que tudo o que eu fizer seja feito fundamentado na palavra de Deus. A Bíblia não é só uma história, não é um livro só de mandamentos que diz o que você tem que fazer ou não tem que fazer. Quando nós começamos a compreender as Escrituras, ela conta a história do povo, da nação de Israel, da igreja e de tudo o que aconteceu. Sim, fala. Nos fala disso, mas fala principalmente acerca da nossa natureza, da natureza humana. De nós como seres humanos, o quanto nós somos rebeldes, o quanto nós não ouvimos a Deus, o quanto nós não escutamos para nos submetermos àquilo que Ele tem de melhor para o ser humano. E achamos que o que fazemos é o melhor. E temos a capacidade de sermos religiosos e nos conduzirmos numa direção que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Criamos rituais, criamos regras, estabelecemos condições, achamos muitas vezes que somos melhores do que os outros e não entendemos a nossa realidade, permanecemos na nossa hipocrisia religiosa, mas não caminhamos naquilo que seja a vontade e o querer para as nossas vidas. Por isso, precisa haver direção, precisa haver planejamento, precisa haver entendimento do plano, do propósito de Deus, para que nós possamos encaixar os nossos planos dentro dessa vontade. Tem problema eu planejar as questões do que eu vou fazer, como eu vou fazer? Nenhum. Mas tudo isso precisa estar alinhado com aquilo que é eterno. Porque se não estiver eterno, dentro e alinhado com o eterno, nós vamos caminhar em direção que não tem nada a ver com a vontade de Deus. E aí você vai passar por dificuldades, por problemas. Você vai falar assim, Deus está me punindo? Não. Deus está querendo que você acorde da sua realidade, para que você desfrute do que é eterno, do que é bom, do que é perfeito. Como o pai, que a gente corrige os filhos, ele faz a mesma coisa porque ele nos ama. Ele não quer que a gente se desvie do seu plano, do seu propósito. Ele nos conduz nessa jornada, ele nos chama para essa jornada, ele nos fala dessa vontade. Como a gente pode andar? Eu preciso, antes de mais nada, escutar o que Deus está falando e me colocar diante dele com um desejo ardente de querer conhecer isso. Conhecer e compreender essa vontade. Por isso eu queria compartilhar alguns versículos com vocês sobre planos. Devemos fazer? Qual o cuidado que devemos ter? Como devemos fazer estes planos? Lá em Tiago 4, do versículo 13 ao 16, Tiago escreve falando assim, Tiago 4, versículo 13 até o 16. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócio e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser,
não só viveremos, como também faremos isso e aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Em Provérbios, diz assim, Provérbios 16, 1-9. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do ser humano traça os seus caminhos, mas o Senhor lhes dirige o passo. O que a gente precisa compreender? A Bíblia é clara. Podemos planejar? Podemos. Devemos planejar? Devemos. Por quê? Porque nos dá direção. Mas qual a direção? Qual o caminho a seguir? Como seguir neste caminho? Quando a gente olha nas Escrituras, vidas de pessoas como Paulo, a gente vê planejamento no que ele fazia. Proposta, propósito, e ele caminhava naquela direção. Mas ele não deixava de ouvir o que Deus estava falando por meio do Espírito. Temos na segunda viagem missionária, quando ele queria ir para uma região, ele insiste em ir e ele é impedido pelo Espírito Santo de caminhar. E isso acontece algumas vezes, até que ele, em sonho, entende qual é o chamado e qual é o propósito. Ele tinha feito planos, mas mudou os planos, porque Deus estava falando com ele sobre a sua vontade e o que precisava ser feito. A nossa vida deve ser guiada e fundamentada da mesma maneira. Mas o que é prioridade nas nossas vidas? Como eu defino o que é importante e o que eu posso fazer ou não? Devo eu planejar, por exemplo, uma vida profissional de crescimento, de conhecimento, de entendimento das coisas, daquilo com que eu trabalho? Sim, deve, precisa. Porque se você não fizer isso, certamente não será muito bem aproveitado no mundo. Mas esse é o foco da minha vida? É isso que a gente precisa entender. Não. Nós temos que entender como Jesus ensinou e nos falou para buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. O que isso significa na minha vida? Significa que eu vou ter que primeiro, todo dia de manhã, a primeira coisa a fazer é levantar, orar, ler a Bíblia para depois ir trabalhar e esquecer tudo o que eu li? Não. Eu preciso colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque o reino de Deus, Jesus ensinou, e ele falou que esse reino viria invisível, ele não viria invisível à aparência, mas ele estaria no meio de nós. Ele estaria em nós. Jesus ensinou sobre valores, sobre aquilo que pertence, que está relacionado ao reino de Deus. Paulo, em todos os seus ensinos, fala a mesma coisa. Pedro, da mesma maneira, fala a mesma coisa. Eles falam de forma diferente, mas falam sobre as mesmas coisas, daquilo que é prioridade. Eu preciso conhecer o reino de Deus. Eu preciso conhecer o nosso Deus. Precisamos entender quem Ele é. Precisamos conhecer a Cristo e conhecer o Pai. Oração que Jesus fez, João 17, versículo 3, que diz que a vida eterna está em conhecer ao Pai, a Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou.
Conhecer é uma jornada que nos leva a um novo entendimento. Paulo, depois de explicar a nossa salvação, a nossa reconciliação, na carta aos Romanos, do versículo 1, capítulo 1 até o capítulo 11, explicando todo o processo de Deus para a nossa redenção, no versículo 12 ele fala sobre isso, da necessidade de transformar o entendimento. Nós somos chamados para viver no mundo, usar do mundo, mas não termos o nosso coração neste mundo. Todo o meu planejamento de vida, do que vou fazer, como vou fazer, deve focar nisto, em usar do mundo, mas não ter o meu coração preso a este mundo. Eu preciso transformar o entendimento. Nós somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra. Viver o reino de Deus na terra é expressarmos e manifestarmos nas nossas relações as virtudes de Deus. Esse é o propósito, essa é a razão. Então, como eu vivo as minhas relações, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, quando estou dirigindo, quando estou caminhando, como é que eu vivo as minhas relações com os meus vizinhos, com os colegas de trabalho? Como elas expressam? Elas expressam graça, misericórdia, elas expressam a bondade de Deus, o amor de Deus, ou revela intriga, eu falo mal, eu não ajudo, eu sou arrogante, eu sou hipócrita, eu sou ganancioso, eu foco primeiro em mim e que se dane o resto, eu vou defender os meus interesses somente. É isso que a Bíblia nos ensina, isso é pensamento do mundo, isso é forma de viver as relações segundo o mundo. Não quero saber do problema do outro. Eu quero resolver o meu problema. Isso é viver na carne. Essa é a forma como o mundo vive. Nós somos chamados para vivermos as relações segundo o fruto do Espírito, expressando, manifestando as virtudes de Deus neste mundo, nas nossas relações. Não existe outra maneira. Buscar o reino de Deus é eu ter esse entendimento transformado para viver as relações desta maneira. Eu não vou fazer isso da noite por dia. Eu vou fazer uma caminhada, uma jornada, mas eu fundamento isso onde? Nas Escrituras. Eu rejeito toda a obra das trevas pelas Escrituras. Eu preciso conhecer as Escrituras para rejeitar essa forma de pensar. Para que, entendendo quem eu sou em Deus, eu possa viver segundo a sua vontade. Por isso, quando a gente olha, tem várias situações, e a gente precisa entender o nosso chamado e o propósito. Diz assim lá em Mateus 22, 1 a 6, Jesus contando essa história, essa parábola, ele fala assim, Mateus 22, 1 a 6. De novo Jesus lhes falou por parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo, digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa, mas os convidados não se importaram e se foram, cada um para o seu campo, o outro para o seu negócio, outro agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Isso está falando de quê? A prioridade dessas pessoas eram as suas vidas. Jesus está falando que o reino de Deus é da mesma maneira. Deus preparou, nos chama, mas eu sou religioso. Eu vou nas reuniões todos os domingos, o culto. Se você é católico, vou na missa todos os domingos. Tem uns que vão até todos os dias. Mas é uma questão de ir a essas reuniões? Não. Eu posso ir, escutar, ouvir aquilo que é falado, mas aquilo não faz diferença nenhuma na minha vida. Não transforma a minha vida, não muda a minha vida, não me move naquilo que é a direção que Deus nos chama para viver.
Rejeitamos por quê? Porque a nossa prioridade são as coisas deste mundo. Meu emprego, meu trabalho, minha família, no sentido egoísta. Não que a família não seja importante, não que o trabalho não seja importante, porque Paulo nos ensina sobre isso. E, inclusive, sobre serviço, ele fala, olha, você precisa entender, você trabalha, não é para o seu patrão, não é para o seu chefe, você trabalha para o Senhor. Então, tudo que você for fazer, faça com todo zelo, com toda dedicação para o Senhor. Mas entendendo que você está ali com um propósito, revelar Deus neste mundo. Posso planejar estudar? Pode. Eu estudo até hoje. Estou sempre aprendendo coisas novas. Planejo meus estudos, me dedico a isso com afinco, com dedicação. Para quê? Para ganhar mais dinheiro? Se for, estou fazendo errado. Para poder ter uma posição melhor na empresa? Estou fazendo errado. Paulo fala para os escravos da época, dizendo assim, olha, não corra atrás da liberdade. Isso não é importante. Mas se você tiver oportunidade para ser livre, pegue. Promoção, novas oportunidades, novo emprego, novo cargo em outro lugar. Isso é oportunidade que surge. Você acha que surgiu na sua vida à toa? Não. Pegue. Mas pegue para quê? Para desfrutar? Para gozar do salário melhor e gastar mais, comprar coisas mais? Não, isso é pensamento do mundo. Você vai para essa oportunidade para revelar Deus, expressar Deus e manifestar Deus. Você está entendendo aonde a gente precisa chegar? O planejamento que eu tenho que fazer, além dessas coisas que a gente faz, mas é tendo e fundamentado nisso que Provérbios fala. Posso planejar, mas é Deus quem guia. Esteja atento para ouvir e saber a direção. Mas como ouvir se eu não conheço? Como saber se eu não sei o que Deus está falando? Não conheço as Escrituras, não leio as Escrituras. Como poderei conhecer a vontade de Deus se eu não faço o mínimo da nossa vida? Vida chamada cristã. Eu preciso conhecer o que Deus fala. A fé ela é resultante do quê? Do conhecimento da palavra de Cristo. Com o conhecimento eu vou crescer na fé. Por quê? Porque as coisas irão acontecer, eu vou crer em Deus e eu vou me mover na direção que Deus está falando. Isso não tem nada a ver com o nosso dia a dia. É completamente. Não é alguma coisa, não é parte. Eu quero trabalhar na obra de Deus. A pessoa pensa que vai dedicar full time à atividade pastoral, evangelista. Isso a maioria pensa, mas não é isso. Trabalhar na obra de Deus é ter a consciência que eu, 100% do meu tempo, eu vivo o reino de Deus, expresso e manifesto o reino de Deus neste mundo. Errando, falhando, pecando, arrependendo, levantando e continuando a jornada, porque eu sei aonde Deus quer me levar. Eu sei qual a direção a tomar, fazendo tudo o que eu estou fazendo, errando muitas vezes, sem problema nenhum. Mas eu levanto e vou continuar. Me arrependo dos erros que cometi, dos meus pecados, e vou caminhar na direção que Deus me chama para viver. Revelar o seu reino neste mundo. Revelar Cristo. Agora, como posso fazer isso se eu não conheço as Escrituras? Jesus falando sobre isso também, ele diz, e aí a gente precisa começar a entender, em Lucas 4, 16 a 22, quando ele fala do seu ministério. Ele diz assim, num sábado entrou na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente, sentou-se.
Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que saíam dos seus lábios. Ele veio para evangelizar os pobres, para proclamar libertação, para restaurar a vista e para pôr em liberdade. Isso é uma realidade na nossa vida. Esse é o propósito e o plano dele para as nossas vidas. Vivo a liberdade que Deus me concede, que Cristo me permitiu, que me livrou do pecado, que me fez um ser livre, não para fazer o que eu quero, mas para andar segundo os valores eternos, para escolher viver e viver as relações segundo os valores eternos, que expressamos o amor de Deus neste mundo, pois ele fala: quem ama como Cristo não faz mal para o próximo. Fazer mal é viver as relações segundo a natureza humana, é pisar na cabeça do outro, é pisar no calo, é passar por cima, é ser traíra no serviço, com os irmãos, com a família. Não é capaz de abrir mão. Paulo fala aos Coríntios, fala assim: olha, vocês pegam os problemas de vocês e estão levando para a justiça, vocês não têm condições de resolver isso. É preferível que vocês sofram um prejuízo do que fazer isso. Essa é a realidade que somos chamados para viver. Esse é o propósito da nossa vida, essa é a razão. Nós não só desfrutarmos disso, mas falarmos sobre isso, ensinarmos sobre isso, vivermos isso, enxergarmos essas coisas. Precisamos ter um coração disposto a querer ouvir, conhecer, compreender, entender a vontade de Deus, para que a gente viva de forma plena essa vontade. Não na nossa religiosidade, não na nossa falta de entendimento. Por isso a gente precisa compreender uma coisa. Eu preciso conhecer as Escrituras. Eu preciso conhecer a vontade de Deus. Eu preciso ler as Escrituras, pelo menos, para que eu possa entender e compreender. Quando Jesus foi tentado no deserto, toda a resposta que ele deu estava nas Escrituras. Ele não respondeu nada fora das Escrituras. Está escrito, está dito, foi falado. Agora, nós caímos em todas as ciladas que somos colocados porque respondemos na carne, porque não temos conhecimento, nem entendimento e nem cremos na palavra de Deus. Nós pensamos que rejeitar Cristo é rejeitarmos Ele declarando: não, é a forma como eu vivo, é a forma como eu ando, é o compromisso que eu tenho uns com os outros, no sentido de ser expressão viva de Cristo neste mundo. Eu preciso conhecer para entender o planejamento que eu tenho que fazer da minha vida profissional, da minha vida pessoal e da minha vida com Deus. Porque tudo isso é uma coisa só. O reino de Deus é a coisa mais importante para nós e tem que ser na nossa vida. De maneira que eu entenda que eu preciso revelar Cristo em tudo o que eu faço. Em Colossenses 3:1 diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Qual a direção? Qual o planejamento? Preciso conhecer Deus. Preciso desejar conhecer Deus. Não a religião, não práticas religiosas. Não achar que o meu serviço está sendo suficiente para Deus, porque se eu venho e se eu faço nas minhas reuniões, na minha igreja, na minha congregação, eu faço o serviço para dizer assim, estou trabalhando para Deus, isso é serviço e você vai querer ser remunerado para isso. Seja através da promoção, que na realidade nós chamamos de consagração,
e eu trabalho para obter isso. Isso é serviço, isso é ser recompensado pelo trabalho. Eu faço porque eu preciso fazer, porque eu entendo, eu conheço Deus, sei da vontade de Deus e faço. Seja aqui, seja no trabalho. Seja em casa, seja em qualquer outro lugar. A minha vida é para servir a Deus. E eu sirvo a Deus servindo as pessoas, sendo luz na vida delas. Mas se eu não conheço, se eu não tenho compreensão, você acha que poderei fazer isso? Não. Como eu posso fazer isso? Como eu posso caminhar e fazer este planejamento para a minha vida de ser instrumento útil para o reino de Deus? Que Deus possa usar segundo a sua vontade. As Escrituras. Você precisa ler as Escrituras. Precisa conhecer as Escrituras. Não é abrir aqui, abrir lá, ler um capítulo, ler um versículo, não. Ler de forma sistemática, de forma planejada, seguir de forma metódica. Ter um compromisso com você, com o seu Deus, de dizendo, Senhor, eu quero conhecer, eu quero compreender, eu vou fazer isso todos os dias da minha vida. Você vai conseguir? Não. Quantas vezes você vai ter que tentar? Não sei. Até a coisa pegar no tranco, você vai precisar fazer essa jornada. Você vai errar, vai falhar, mas levanta, continua e vai ler. De manhã, de tarde, de noite, faz a menor diferença. Mas se você estabeleceu um horário, cumpra. Vai ser fácil? Não. Fazer de forma sistemática é você fazer todos os dias. Você vai fazer todos os dias? 99% não. Das vezes, não. Mas você vai aprender. Por que você fala isso, Enio? Porque eu demorei. Tá? Demorei a aprender e entender. Teve época que eu chegava a ler o Velho Testamento 2, 3 vezes, o Novo Testamento 5, 6 vezes. Isso fazia diferença? Não, era só leitura. Mas isso ajudava? Ajudava. Eu entendi só que eu estava no caminho errado. Mas eu aprendi que eu preciso fazer todos os dias. Tirar um tempo e fazer. É um compromisso mais sério do que qualquer um outro. Mas faça, você vai ver a diferença na sua vida. Entendimento transformado, porque você quer conhecer. Você tem sede de conhecer, você quer conhecer o que Deus quer falar. É só assim. Aí sim, faça esse planejamento. Por isso, assim, vai começar o ano? Vai. Gente, não faça muitos planos, não. Faça 2, mas seja fiel. A sua fidelidade em cumprir aquilo que você estabeleceu vai te ajudar a estabelecer outros planos. Nós muitas vezes estabelecemos muito, não só. Se você nunca leu a Bíblia de forma sistemática e metódica, leia em um ano somente o Novo Testamento. Depois que você conseguir cumprir fielmente isso por 2 anos ou 3, leia de forma sistemática o Velho Testamento. Isso quer dizer que você não possa ler, não. Você vai ter a oportunidade de ler, você lê, vai lá, lê um livro, lê um livro de Salmos, lê Provérbios, pode ler durante o ano, não tem problema nenhum, mas esse você não tem compromisso. O seu compromisso é com o Novo Testamento. Pedindo para Deus falar, para Deus abrir o entendimento, porque você quer compreender e viver essa liberdade que Cristo nos chama para viver. Para viver a plenitude de paz que Ele prometeu, mesmo que a gente esteja passando por aflições neste mundo. Viver a vida cristã de forma plena como Ele quer, como Ele planejou, não como eu estou vivendo. Quer isso? Faça esse compromisso, você vai ver a diferença. Deus vai te falar, vai te ensinar, vai te mostrar, vai te conduzir. Você não vai chegar no final do ano aquele 100%, não. A gente não chega, mas a gente não perde o foco de caminhar
de aprender, de ver aquilo que Deus está falando e fazendo, e ver o que Deus está ensinando em todas as situações da vida, das coisas que a gente enfrenta, daquilo que a gente passa, seja no trabalho, seja num filme que você está vendo, seja num livro que você está lendo, não importa, você vai ver aquilo que Deus vai falar através assim da natureza humana, de quem é o ser humano, de quem nós somos de fato, e do que Deus planejou nas Escrituras para nós, para termos plenitude de vida, paz abundante, com tudo isso que a gente passa no mundo. Circunstâncias da vida vão estar aí. Vai receber paulada, vai perder emprego, vai ficar doente, vai passar por dificuldades, isso faz parte da vida. Não tem problema nenhum. Mas eu vou passar isso tranquilo, sabendo quem está no leme, quem está me guiando. Salmo 23, mesmo que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei. E é assim a vida. Vamos errar, vamos falhar, mas a gente levanta e continua, buscando aquilo que Deus quer, conhecer a Ele, porque quando nós conhecemos, temos o entendimento transformado. Vocês se lembram da história lá que Jesus contou, na realidade nos evangelhos, uma história, o fato aconteceu, quando Jesus pegou os 3 discípulos mais chegados, Pedro e João, e levou para o monte, transformou. O que Pedro queria? Ficar lá, que estava bom demais. O que Deus vira para eles e fala? Este é meu filho amado, escutem a Ele. Deus nos chama para escutar Jesus. Não tem outro lugar. Eu sempre falo pelo Novo Testamento, porque é mais fácil entender, é mais óbvio. A gente vai torcer, tá? Na nossa religiosidade, na nossa, vamos dizer, natureza humana, vai ler. Mas a segunda vez que você for ler, você já vai entender diferente. Na terceira, também. Na quarta, na quinta, na sexta, você vai começar a perceber coisas que você não tinha percebido, não tinha entendido, não tinha compreendido, ou não tinha nem dado atenção. De textos simples, que parece ser insignificante na Bíblia, você pensa assim, por que esse texto está aqui? Não tem nada a ver. Aí você começa a ver, quando você começa a conhecer a natureza humana, quem é, você fala assim, está aí, é isso. Não é o caminho que eu tenho que seguir, minha direção é essa, eu não posso seguir por isso. Amém? Se você quer ler a Bíblia, se você não tem nenhum plano, tem vários, tá? Só naquela Bíblia eletrônica YouVersion, você tem vários planos, plano cronológico, histórico, tudo, e tem um plano só do Novo Testamento, em um ano. Tem dia que você lê 13 versículos. Isso não é muito. Se você quer conhecer, mas leia, não para que você atenda às suas necessidades, para ouvir o que Deus está falando, para que você ouvindo possa escutar, e escutando, essa palavra internalize, e ela mude, transforme o entendimento e nos conduza na direção que Deus quer. Mais 2 dias, vira o ano. A gente sabe que isso é só questão nossa. Vai ser de novo um ano corrido, provavelmente um ano cheio de dificuldades, cheio de problemas. Faz diferença? Nenhuma. O que Deus mandar, ou melhor, o que acontecer, o que Deus permitir, nós iremos passar, porque Deus não manda nada disso. Toda essa desgraceira não tem nada a ver com Deus, isso aí é questão de homens, nossa natureza humana, nosso pecado, que a gente está acabando com tudo. Mas podemos escolher, mesmo nesse caos, revelar o reino de Deus. Nos meus relacionamentos e como igreja, para o mundo. Para que a igreja seja luz, para que ela proclame o evangelho da salvação, proclame a salvação, para que ela possa ser luz, mostrar a luz e restaurar as vistas das pessoas. E colocar as pessoas em liberdade, porque ensina o que precisa ensinar, vive o que precisa viver. Amém? Meu irmão, se vocês quiserem subir, vamos ter uma palavra de oração. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.
Senhor, nós agradecemos por esse tempo que o Senhor nos dá. Ensina-nos, Senhor, a compreender e entender Tua vontade e a vivermos na plenitude da Tua vontade, revelando o Teu reino, enchendo a terra com conhecimento da Tua glória, fazendo o Teu reino visível neste mundo, para que o reino esteja presente neste mundo por meio da família, da igreja, do Teu povo, dos Teus filhos. Que a gente seja encontrado fiel no dia da Sua volta, honrando, glorificando o Teu nome, expressando quem o Senhor é neste mundo. Obrigado por tudo, Senhor. Te agradecemos por Tua misericórdia, bondade e graça. Amém.